no Evangelho segundo escreveu Mateus, um verso bastante conhecido da igreja, no capítulo 5, bastante conhecido mesmo. Irmão Eric, segundo o irmão Isaías, ele teve, acho que amputou um pedaço dele na fábrica onde trabalha, e vamos orar. Perdeu a ponta do dedo lá num acidente de máquina. Vamos orar por ele. Mateus capítulo 5. Se aí ao seu lado tem alguém com dificuldade de localizar, irmão, ajude. Eu aqui segunda-feira fiquei com dó do irmão, viu? O irmão estava ali com a esposa tentando achar um versículo e a lei não tem um filho de Deus que vai até lá para ajudar. Por favor, em nome de Jesus, procure verificar a dificuldade às vezes que as pessoas vêm fazer uma visita, não são novos convertidos. Qualquer um pode ajudá-los. Não deixe as pessoas porque eles estão querendo aprender e nós temos a obrigação de ensiná-los, de ajudá-los. Então fique atento. Às vezes do seu lado tem alguém com dificuldade e você pode ajudar. Amém? Esse é o trabalho da igreja. Capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Eu quero ler com vocês versículo 1 ao 12. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Amém. Irmão Cidenilson, só pega o microfone aí, leia para nós versículo 1 ao 12. Diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Espera aí, irmão. Mateus 5. Não tem nada não, isso acontece, irmão. Todos nós fazemos a mesma coisa. Diz assim, esse primeiro: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos e abriu a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriais e perseguires e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Glória a Deus. Irmãos, podem tomar assento, meus irmãos. Meus irmãos, você já se perguntou alguma vez, como crente, qual é o Espírito que habita em mim? Você já se fez essa pergunta alguma vez, não? Uma vez o pastor Osmar estava ensinando e ele disse que nós somos uma casa de Espírito. E somos mesmo. Porque em nós está o Espírito de Deus, está o nosso Espírito. De vez em quando tem o Espírito do diabo que pega os homens também, mas que não pega em nós, em nome de Jesus. Mas que tem. Tem os espíritos dos demônios que está tudo por aí solto neste mundo. E todos eles procuram morada na vida do homem. Todos. Então, eu às vezes fico olhando assim para a vida cristã e às vezes eu fico dizendo: Jesus, quando eu fiz isso, que espírito é que eu estava fazendo? O mesmo de Deus? Quem que é?
falei isso porque é o Espírito que atuou. Eu li esse verso com os irmãos para falar um pouquinho aqui sobre essas 7 bem-aventuranças que Jesus começa aqui no Sermão do Monte, o Sermão da Bem-aventurança. Quando nós estivemos em Israel, nós estivemos lá no sermão, lá no monte onde Jesus fez esse sermão, e é uma coisa gostosa, maravilhosa da gente poder observar aquele lugar. É um lugar bastante especial, é um lugar muito estratégico, é um lugar muito alto, e que você olhando lá de cima, você é uma imensidão de terra que dá para entender porque Jesus falava, porque a gente fala lá em cima e a voz ecoa numa distância enorme. E quando ali nós estivemos, foi um momento extraordinário, né? Porque a maioria dos irmãos começou a falar em língua estranha lá em cima, porque é um prazer muito grande você imaginar Jesus em cima daquele monte falando para a multidão de pessoas. E nós paramos um pouquinho para pensar, quando Jesus fala desse sermão, uma preocupação de Jesus de identificar os cidadãos do reino de Deus. Irmãos, nós falamos aqui, lemos aqui uns versos que não tem nada a ver com aquilo que nós pensamos. Nós habitamos aqui num reino humano, um reino onde os homens governam. Deus deixou esse reino para os homens governar. Aqui é os homens que ditam as leis, é os homens que praticam ou não as leis. Tudo aqui nesta terra é governado pelos homens. E Jesus manda a gente obedecer às autoridades constituídas. E esses versos que nós lemos aqui no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, essas palavras que Jesus diz, essa questão de quando o evangelista diz, ele abriu a boca, significa que ele aumentou o tom da sua voz para que todos ouvissem. E aqui Jesus ensinava. O grande problema da nossa vida, a grande dificuldade da nossa vida, não é ensinar, porque ensinar todo mundo sabe. A grande dificuldade nossa é aprender. Essa é a dificuldade do ser humano. Quantas vezes basta você observar como é que nós ensinamos uma criança a fazer aquilo que nós achamos que é certo. Nós ensinamos as crianças a fazer. E vamos para a escola e os professores nos ensinam a fazer. E tudo nesta vida tem alguém ensinando. O difícil é a gente aprender. Porque tomar conhecimento a gente até toma, mas aprender que é o difícil. Por quê? Porque conhecimento faz a gente saber, mas o aprendizado faz a gente executar. Uma coisa é a gente ter conhecimento, uma coisa é saber como fazer, e a outra é fazer o que sabe. É bastante difícil. E aqui nesse sermão nós lemos esses versículos, irmãos. Esse versículo 3, Jesus diz: bem-aventurado. Bem-aventurado significa dizer muito feliz. Muito feliz. Só que vocês sabem que isso é um contrassenso, parece que Jesus diz, né? Bem-aventurado os pobres de espírito. Quer dizer, quem é pobre de espírito é muito feliz. Quem é pobre em espírito é muito feliz. Por que é muito feliz quem é pobre de espírito? Por que Jesus está dizendo isso? Jesus está ensinando isso dentro de uma cultura religiosa muito forte. Porque os fariseus e toda a classe religiosa de Israel nos dias de Jesus eram muito religiosos. E eles praticavam a religião na íntegra. Praticavam a religião.
mas não praticavam a misericórdia que a religião ensinava. Eles aprenderam a religião, mas não aprenderam o significado da religião. Porque a religião, a função da religião é religar o homem a Deus, enquanto que a religião vivida por eles afastava o homem de Deus. Como é diferente. Então, a religião são cheias, as religiões são cheias de religiosos. Cheias de religiosos. Inclusive, nós da Assembleia de Deus somos um monte de religiosos. E todas as igrejas estão cheias de religiosos. E tem que ser religiosos. Mas tem que deixar que a religião pratique em nós aquilo para a qual ela foi ministrada. Ou seja, a religião chegou ao meu e ao seu conhecimento para nos religar a Deus, uma vez que nós fomos afastados de Deus. E a religião veio para nos religar. Mas aí nós tiramos o sentido desse religar e às vezes nos afastamos de Deus por causa da religião, porque não praticamos o que a religião ensina. Aí toda religião é boa. Você não vai na missa do padre e o padre não ensina ninguém a fumar maconha, não ensina ninguém a roubar, nem matar, nem se prostituir, pelo contrário. Ele ensina ao contrário. Ainda que alguns não façam, mas ensina. Isso significa dizer que toda religião é boa, mas a resposta das religiões só é verdadeira quando aqueles que as aprendem e as praticam. E aí então, na prática, nós somos religados outra vez a Deus. Então, ser pobre de espírito, que Jesus está dizendo, é justamente para combater a religião. Porque a religião é boa, mas se as pessoas não praticam, e sabe quem é os religiosos? São aqueles que se autodenominam justos. Eu não sei se vocês conhecem um crente por aí que sabe tudo. Ele sabe tudo, ele é mais crente do que todo mundo, vê defeito em todo mundo, nenhuma igreja para ele presta, ninguém presta, só quem presta é ele. Já conhece assim, não precisa falar quem é. Não estamos interessados em conhecer. Eu só quero dizer que eles se apresentam diante da gente muitas vezes, pessoas religiosas. As pessoas que sabem tudo de Deus, só não se entregam a Deus. Sabe, conhece de Deus, você fala de Deus, mas que ele aponta esta, aquela, é a religiosidade está nele. Mas a religião não conseguiu religar a Deus. Ele continua religioso, mas separado de Deus, porque não pratica a religião que diz que conhece. Esse é o problema dos fariseus, esse era o problema do judaísmo, e este é o problema das maiores igrejas. E agora não estou falando de igreja de Cristo, mas placas denominacionais que ensinam a religião, mas não ensinam o homem a se voltar para Deus. E se vocês olharem nessas 12 bem-aventuranças, nessas 7 bem-aventuranças aí, vocês vão observar que ela faz com que o homem seja religado a Deus. Esse é o propósito. Então observamos, bem-aventurados pobres de espírito. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 34. Salmo, nós vamos ver aqui o que significa pobreza de espírito. Salmo de número 34. Todos acharam? Versículo 18. Alguém pode ler, por favor, em alta voz e bom som? Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos contritos de espírito. Amém? Perto está o Senhor de quem? Coração. Este é pobre de espírito. Por quê? Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Pobre de espírito
não significa uma pessoa que não conhece a Deus. Pobre de espírito significa todo aquele que reconhece na sua vida que depende exclusivamente de Deus. É diferente. Você depende exclusivamente de Deus. Se você depende exclusivamente de Deus, você é uma pessoa muito feliz. Mas o problema é que não parece. Por quê? Por que não parece? Porque todos aqueles que dependem de Deus dependem de salvação, dependem de proteção, dependem de cuidado. Sabe por que nós temos um monte de crente dentro das igrejas? Dentro das igrejas, eles não são pobres de espírito. Não, pelo contrário, tem o seu espírito abastado. O escritor de Provérbios ele escreveu assim: a alma farta faz o quê? Pisa o favo de mel, mas a alma sedenta, até o amargo é doce. A igreja está cheia de pessoas cuja alma está farta. As pessoas que não se preocupam em manter a sua relação com Deus no mais alto nível possível. As pessoas estão na igreja, mas a sua vida espiritual, eles não sentem a dependência de Deus. Pelo contrário, sentem que está tudo muito bem, que está tudo no lugar, e então não há uma busca por Deus, porque quem tem pobreza, quem sente necessidade, pobre é aquele que sente necessidade. Pobreza aqui não significa estar miseravelmente esquecido. Pobreza significa aquele que sente necessidade para o seu espírito. Então, muito feliz é aquele que tem o espírito abatido. E este então é feliz. Por quê? Porque sente que precisa de Deus. É diferente daquele que só se lembra de Deus quando a coisa fica preta. Você conhece alguém assim, não? A igreja está cheia de gente assim. Quando a coisa fica preta, irmão, quando acaba o dinheiro, quando a doença chega, quando a encrenca começa a acontecer, aí corre todo mundo para a igreja. Só que fica um problema difícil, porque a igreja não pode fazer nada. Esse não é um problema da igreja, esse é um problema do espírito de cada um. Esse é um problema pessoal. Às vezes a igreja ora, mas não dá recurso, porque a igreja está limitada ao poder que Deus dá. E às vezes Deus não quebra o coração das pessoas para invadir. Primeiro Deus faz com que o coração de pedra possa, ou o coração de pedra seja transformado no coração de carne. E aí, aquele que é pobre de espírito, ele nunca está contente com o que está acontecendo à sua volta, ele está sempre buscando mais. Se as coisas estão boas, se tudo está no lugar, ele está nos pés de Jesus, agradecendo a Deus, glorificando a Deus e aproveitando o refrigério que Deus lhe dá. E quando a coisa fica difícil demais, ele não se afasta de Deus, mas continua glorificando a Deus, sabendo que Deus tem o controle da sua vida, esteja ele em cima ou embaixo, Deus é o centro. Essa é a condição daquele que é pobre de espírito, seja nas trevas ou na luz. Ele diz: Senhor, eu dependo de ti, eu dependo, Senhor. Olha, a minha casa está uma bênção, está tudo no lugar, mas foi o Senhor quem fez isso. Eu continuo na dependência do Senhor. Este é o pobre de espírito. Não é aquele que está esquecido de Deus, é aquele que reconhece que depende
de Deus. Quantos aqui dependem de Deus? Diga amém. Então diga: eu sou muito feliz, porque sou pobre de espírito. Eu dependo de Deus. Isso é depender de Deus. Isto. Agora, quando a coisa está boa lá na tua casa, dobra o joelho, põe a tua cara no pó e louva ao Senhor, porque Ele é o Deus que tem o controle da tua vida e da tua casa. Em cima ou embaixo, eu sou Deus na vossa vida, diz o Senhor. Meus amados irmãos, esse verso seguinte aí que nós lemos, diz: bem-aventurados que choram. Mas antes, deixa eu ler com vocês o Salmo 51, só para vocês se lembrar da oração desse homem, a respeito ainda o Salmo de número 51, vocês conhecem muito. Salmo 51, Salmo de Davi, na sua contrição, versículo 17. Quem lê aí, por favor, bem rapidinho. O sacrifício para Deus são o espírito quebrantado, há um coração quebrantado, e contrito não desprezarás, ó Deus. Olha bem, um coração, um sacrifício agradável a Deus é o quê? Um coração quebrantado, contrito. Sabe o que é isso? Um coração aberto diante de Deus, um coração disposto a adorar e a agradecer a Deus, um coração reconhecido de que Deus faz tudo. Vocês se lembram dessa passagem do salmista? O que aconteceu com a vida dele? E o profeta diz aqui: olha, meu filho, você fez um pecado escondido, mas Deus não faz nada escondido. O que você fez escondido, Deus fará aos olhos de todo o povo. Eita, coisa pesada. Porque Deus, irmão, com Deus não tem nada escondido. E aí o salmista cai com a cara no chão. E sabe o que aconteceu? Deus ia fazer na hora, mas porque ele pôs a cara no chão, Deus disse: olha, o teu erro você vai ter que pagar, mas só tem uma coisa, eu vou deixar para cobrar de você depois na tua geração lá para frente. Mas que tem que pagar, tem. Mas quando você derrama a sua alma na presença do Senhor, Deus não rejeita a tua oração. Aleluia! A única coisa que Deus requer é que derrame um coração sincero na presença dEle, e o céu se abre sobre a tua vida, sobre a tua casa. Aleluia! Ah, pastor, mas aí vai ser tudo bênção? Não, não é assim não. Porque tem gente que fala: não, então eu vou fazer assim porque vai ser tudo bênção. Não é nada disso. Não é essa a promessa de Deus. A promessa de Deus é que Ele vai te fazer maior e mais forte do que todas as mazelas que podem vir sobre ti. E você vai ser vencedor. A vitória, a promessa de Deus não é te livrar de todas as tribulações, de todas as dificuldades da vida. A promessa de Deus é te fazer vencedor sobre todas elas. Essa é a promessa de Deus. Não fique pensando porque você vai ser sincero diante de Deus, porque você vai ser fiel a Deus, a sua vida vai ser um mar de rosa. Porque aqui não tem vida de mar de rosa, aqui tem vida de vitória. A questão da igreja é vitória, vitória e vitória. Vida mar de rosa não é aqui. Não existe em lugar nenhum. Nem aqui na igreja, nem no mundo pior ainda, nem no inferno pior ainda. O único lugar onde vai ter uma vida mais de rosa, irmão, aí vai ser só rosa, né? Ela acha que nem rosa tem nada, vai ser só ouro. É na eternidade. Lá vai ser tudo legal, como diz o outro, né? Lá vai ser tudo jóia. Lá vai ser lindo. Mas aqui vai treinando, porque a vida eterna que é boa. Então, meus amados, o salmista confessou, e a Bíblia diz que o coração quebrantado a esse Deus não rejeita. Isaías 57, o profeta Isaías diz o seguinte, Isaías 57, 15. Leia aí quem achar primeiro, por favor. Porque
para vivificar o coração dos contritos. Olha que coisa linda. Deus habita onde? Onde é que ele habita? No alto e sublime trono. E aquele que vive para sempre, cujo nome é Santíssimo, habita no lugar mais majestoso do universo. Aleluia. Contudo, olha o que diz Deus: eu habito no lugar mais sublime do universo. Contudo, estou lá embaixo com aquele que é contrito, que vive abatido. A presença do Senhor é contigo. Ele não está longe, não. Ele garante quando nós derramamos a nossa alma perante Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe para que Ele faz isso? Para proporcionar na sua vida um novo ânimo, uma nova força, uma nova garra, uma nova coragem. Sabe por quê? Porque a igreja, irmão, a igreja é uma coisa linda, sabe? A igreja é o seguinte: você vem para o culto, aí você carrega a bateria que sai saindo faísca para todo lado. Já viu bateria carregada como é que é? Bateria carregada, você encosta, já sai fogo. A igreja é assim. A igreja é igual um carregador de bateria. Você vem, adora a Deus, canta louvor a Deus, oferece. Oferece. Não vem aqui buscar nada não, porque não tem nada de graça. Você vem aqui oferecer o seu louvor, o seu sacrifício a Deus. Quando você vai oferecendo, o céu vai se abrir. Quanto mais você oferece, mais o céu se abre. E o céu se abrindo, a bateria vai carregando. Aí você sai daqui soltando faísca para todo lado. Ei, não é sair daqui correndo, falando no estranho para a rua, pulando, virando piruleta, não é cadê disso? Você sai com a bateria carregada. Se você encontrar alguém com a bateria aí nas costas, você vai saber se a bateria está carregada ou não? Como é que sabe? Não dá para saber, irmão. A bateria está na costa, vai saber se está carregada ou não. Mas encosta nela, você vai ver. É assim o crente carregado. Ninguém dá nada por ele. Ele sai andando por aí para a rua, é um Zé Ninguém, um Antônio Ninguém, João Ninguém, mas encosta nele para tentar, você vai ver só. Está saindo faísca, está saindo fogo. Porque ele carregou a bateria das coisas do céu. Está forte, está animado, porque aquele sublime que habita nos mais altos cantos do universo é com aquele que é contrito de coração. Mas se o diabo encostar nele, sai faísca para todo lado. Pode tentar ele, que ele está coberto no sangue de Jesus. Aí, mas só que é o seguinte: aí você passa 2 dias lá fora, vai perder a carga, né? A bateria vai, ó. Aí tem o crente que passa o mês inteiro sem vir na igreja, nem para dar glória, porque lá em casa, se ele não vem na igreja durante o mês inteiro, lá em casa eu não é Bíblia, não vem com conversa fiada. No horário também não ora. Conversa fiada, se falar é mentira. Aí a bateria chega, aí chega no final do mês, meu amigo, com a bateria zerada. Não tem nada. Nada. Aí ele senta no banco e fica assim, ó. Que hora vai acabar esse culto, meu? Simão não para de falar, chega de cantar, gente, vamos embora. Amanhã não sei que dia eu tenho que trabalhar. Amanhã eu tenho que pagar não sei o que, amanhã vamos embora. Aí tem uma coisa que levanta, vai embora e tem meu culto. Bateria vazia, filho. Serve para nada a nossa carcaça. O sujeito está aqui, mas a carga ficou tudo na rua. Ele volta do jeito que veio. Aí ele passa 2 meses sem mim. Aí ele vem e fala assim: não, eu peço que morar por mim, que eu caí. Fica. Só tinha mais cair, não. Fazer o quê? Tem jeito. Mas bem-aventurados são aqueles que estão sempre com o coração pobre de espírito, que estão sabendo que depende de Deus em todo o tempo. O que diz aí no capítulo 66, verso 2, Isaías? 66, verso 2. Porque a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha
Ei, quando você ouve a palavra de Deus, você sente as suas entranhas assim tremendo? Você sente um refrigério assim? Se você sente, é Deus ouvindo a tua oração. Não tem coisa mais gostosa na vida do crente quando ele sente que Deus está ouvindo o que ele está falando. Isso é uma coisa extraordinária que não tem preço, irmão. Não tem tesouro nesta vida e nem na outra que compensa. A presença de Deus na vida do crente não tem preço que pague. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 3: bem-aventurados que choram. Eu nunca vi gente chorar e é feliz. Que negócio é esse? Só crente mesmo. Sabe o que me dá tristeza? Que de primeiro todo mundo vinha para a igreja atrás de mulher, sabia que ia chorar. Agora, meu irmão, para tirar a lágrima do crente só se der uma surra nele. Só se pegar cinta aí, ó, tem que ter cinta boa. Sabe, irmão? É difícil, fala a verdade. Por que será, irmão? A presença de Deus é tão boa, mas tão boa. Mas tem crente que passa o ano inteiro sem derramar uma lágrima nos pés de Jesus. Ele chora por causa do namorado, por causa da namorada. Chora porque briga com o marido ou briga com a mulher. Chora porque perdeu o emprego. Chora porque alguém não entendeu o que disse. Chora porque furou o sapato. Chora porque rasgou a roupa. Chora porque o carro furou o pneu. Chora por tudo. Só não chora na presença de Jesus. O único lugar que vale a pena chorar. Por que será? O que está acontecendo com essas baterias, será? Secou, mas secou tanto, não sai nada, mas nem. Você sabe que tem bateria que não pega mais carga, né? Então tem bateria que não pega mais carga. Tem bateria que vai lá, o cara diz assim: olha, isso aí já era, filho. Por quê? Não pega mais carga. Pode jogar fora e uma outra. As baterias que não pegam mais carga não vieram hoje, não, amém? Aqui todas as baterias ainda estão carregando bem, né? Amém? Glória a Jesus e aleluia. Cuidado com essa bateria, gente. Abra sua Bíblia aí, irmão, por favor. Marcos capítulo 14 e versículo 72. Marcos 14, 72. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E retirando-se dali, chorou. Meu Deus, você já pensou? O que foi que Pedro fez? O que Pedro fez, irmão? Pedro negou Jesus. Você quer um crente pior que esse que nega Jesus? Não, que isso? Olha, irmão, fala a verdade. Um crente negar Jesus. Você sabia que a gente nega Jesus pior do que Pedro hoje, não? Agora o problema é o seguinte: Pedro negou Jesus, como diria lá no português, claro, na cara dura, né? Olhou assim, que não conhece esse homem, nunca vi esse homem. Ainda que alguém fale que eu andei com ele, que eu pareço com ele, que eu falo com ele, eu continuo dizendo: eu nunca vi esse homem. Aí Jesus passa, dá uma olhada para Pedro, e aí quando os olhos de Jesus batem nos olhos de Pedro, não deu mais, né? Os olhos de Jesus, a Bíblia Apocalipse diz que ele os olhos são como chama de fogo. Você imagina Jesus olhando nos olhos de Pedro, a labareda de fogo que desceu nas entranhas de Pedro. Desceu queimando. Desceu queimando, que ele se lembrou dos olhos de Pedro. Porque quando Jesus disse isso para Pedro, ele disse assim: Senhor, ninguém vai prender o Senhor, não. Eu dou a minha vida pela tua, porque eu sou mais crente que todo mundo aqui. É nada, mentiroso. É nada. Jesus tinha dito para Pedro: quando você se converter, você vai ficar crente. Porque tem gente que anda com Jesus, mas não é convertido, não. Pedro era um sujeito que andava com Jesus, mas não era crente, coisa nenhuma. Jesus disse para ele: quando você se converter, você vai convencer muita gente a me seguir, mas por enquanto você precisa se converter. Até eu estou precisando me converter também. Pastor Cláudio diz assim: todo dia eu preciso me converter um pouco, e nós também. Todo dia. Aliás, se a gente fosse bem convertido, Jesus ia ter levado a gente para agora, viu? Nós só estamos aqui porque não estamos convertidos direito ainda, viu? Eu acho bom se converter logo quando dá tempo, porque daqui a pouco a igreja vai subir.
e vai subir só os convertidos. E aí, meus amados irmãos, Pedro nega Jesus e agora o fogo queima as suas entranhas. Aí ele chora. Chora amargamente, ou seja, o coração desmantelou-se. E aí disse: agora eu perdi tudo. Perdi tudo. Porque quando a gente reconhece, vê que Jesus disse assim: ó, rapaz, eu falei para você, eu não disse para você, olha, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me ligar 3. Não é fácil não. Agora, olha só o que Jesus faz com o coração contrito. Abra sua Bíblia aí, por favor, e leia o capítulo 16 de Marcos, versículos 6 e 7. Capítulo 16, versículos 6 e 7. Quem pode ler em alta voz e com som, por favor? Ele, porém, disse: não vos assustei, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o verei como ele vos disse. Olha bem, Pedro negou Jesus, Jesus ressuscitou, e quando Jesus ressuscitou, que alguém entra lá no sepulcro para ver vazio, está lá sentado aquele varão e diz assim: olha, vocês vão dizer para os meus irmãos que eu estou vivo, conforme eu disse, e que eu vou encontrá-los lá. Aí Jesus faz questão de dizer: mas avisa Pedro também. Coisa linda, né? Esse é Jesus, né? Pedro negou Jesus, mas Jesus não esqueceu de Pedro. Ainda que você deslize, Jesus não esquece de você. Você só tem uma coisa a fazer: derrama a tua alma diante dele, porque todos os que choram serão consolados, diz Jesus. Essa palavra quem disse é Jesus, não é Mateus não. É Jesus, e quando Jesus diz é verdade, e quando Jesus diz ele cumpre. Meus irmãos, deixa eu acelerar um pouquinho, que eu preciso terminar esse culto. Eu tinha que ser aqui 15 para as 9. Eu ainda tenho que passar numa outra congregação antes de terminar o culto lá. Mas abra a sua Bíblia, por favor, nesse outro verso aí onde nós estamos em Mateus, e depois nós termina na outra quarta-feira, se Deus assim permitir. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão o quê? Herdarão a terra. Herdarão que terra? Que terra? Quem é que quer da terra aqui? Tem algum latifundiário aqui que quer terra? Né? Que terra é essa que Jesus está falando? E lá no céu tem terra? Essa aqui é a eternidade, né? Quando o céu e a terra será a mesma grade. Só que isso é para os humildes, viu, irmão? Não é para ninguém arrogante, não, que pensa que sabe mais que os outros, que pensa que é mais crente que os outros, que gosta de subir no tijolo e pôr os outros para o pé. Eu já falei que tem gente que não pode subir num tijolinho. Subiu num tijolinho e já ficou olhando os outros de cima para baixo. Não, só quem pode olhar o homem de cima para baixo é Deus. O resto é tudo do mesmo tamanho, viu? É tudo a mesma coisa. A Bíblia diz que a humildade precede a honra. A Bíblia diz que Deus abate os soberbos, mas exalta os humildes. Humildade, irmão. Você não adianta querer levantar cedo, pentear o cabelo, nem lavar o rosto e vestir a roupa mais velhinha que você tem para enganar que é humilde. Isso não engana, não. Humildade não está na roupa, nem no carro velho que você anda, nem na roupa velha que você anda, com o sapato furado. Aí as pessoas veem um pobrezinho na rua, né? Às vezes até não sabe, olha que humildezinho, vai abrir a boca dele para ver. Eu tenho experiência disso, eu nunca me esqueci. Nunca, já contei aqui isso não, cara. Nunca me esqueci. Fazendo um ar livre, lá no Central Park, na rua. Estava fazendo um ar livre. E aí, paramos na esquina, ligamos lá no carro na bateria,
vamos falar de Jesus. Aí de repente saiu uma mulher toda descabelada, com as 5 crianças mais descabeladas que eram, descalça, mas, olha, vamos orar, só Jesus, dava medo de ver a coisa, era feia. E a gente daquela, né, aquele bem querer, né, vai lá, falar de Jesus com a mulher, meu irmão, quando aquela mulher abriu a boca, só Jesus. Eu nunca vi uma mulher feia, mal arrumada, pobre, tão arrogante na minha vida. Não, fora de brincadeira. Eu fiquei, olha, nós ficamos de boca aberta de ver a mulher falar tanta asneira. Sabe a pessoa que está no buraco de cabeça para baixo e ainda pensa que vai para algum lugar? Era aquela mulher. Não, porque tem gente que está no buraco, cavando de cabeça para baixo, pensando que vai chegar em algum lugar. Irmão, o céu é para cima, não é para baixo não. Aí as pessoas pensam que humildade está no traje das pessoas. Não, você conhece as pessoas humildes quando conversa, não é? A humildade está no trato, no comportamento, não é na roupa. Não. Pobreza e humildade são duas coisas distintas, não tem nada a ver uma coisa com a outra não. Eu conheço pessoas riquíssimas, riquíssimas mesmo, que são humildes. Mas conheço pobres que vamos orar por eles. Bem, meus amados, essas bem-aventuranças, elas identificam os cidadãos do reino de Deus. Portanto, se você quer ser muito feliz, mas muito feliz, ouça o conselho de Jesus. Seja humilde em toda situação, em qualquer situação. Abra sua Bíblia, por favor, irmão. Aí, para nós lermos aqui só 1 de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5. E eu preciso encerrar por hoje, porque senão eu chego lá, os irmãos já deram bem e foram embora. 1 de Pedro, capítulo 5, né? Versículos 5 e 6, né? Leia aí, por favor, você é por aí. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Agora, espera um pouquinho, aí você pode observar que o apóstolo, ele diz aqui: Deus se opõe aos soberbos, mas concede graça aos soberbos. É todo aquele que é orgulhoso. Quando você vê um crente orgulhoso, não fale mal dele, por favor, ore por ele para se converter. Nós não fomos chamar para falar mal de ninguém, nós fomos chamar para orar um pelos outros. Quanto mais você fala mal de alguém, pior fica para você e para ele também. Mas se você orar por ele ou por ela, fica melhor para ele e para ti também. Devemos fazer aquilo que a Bíblia nos manda fazer. E aí, o apóstolo Pedro diz assim: humilhai-vos debaixo, sobre a poderosa mão de Deus. Mas espera aí. Espera um pouco. Humilhar debaixo da mão de Deus não é difícil, irmão. Difícil é se humilhar debaixo da mão dos homens. Aí, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Quando é e qual é a mão que é de Deus? Já parou para pensar nisso, não? Eu conheço um homem que o diabo pôs a mão na vida dele e ele disse que foi Deus. Quem é? Quem é? Jó. O diabo, Deus disse: olha, você vai lá e toca em Jó. Disse ou não disse? Pode tirar tudo que ele tem. Aí o diabo foi, tirou tudo, tirou a saúde, tirou a família, tirou o dinheiro, tirou o bem, tirou tudo. Aí ele pega e diz assim: bendito seja Deus. O que Deus tem com isso, né? O Senhor deu e o Senhor tirou. Nu eu vim, nu estou. Mas quem foi que pôs a mão nele? E por que ele diz que bendito seja Deus? Porque Jó
ele tinha uma convicção plena que Deus é o Senhor da vida dele. E quando a gente tem convicção de que Deus é Senhor da nossa vida, a gente se humilha para que ao seu tempo Deus nos exalte. Se você nunca teve experiência disso, experimente ser humilde nas mais diversas situações da sua vida, em qualquer lugar. Crente não faz escândalo, irmão. Vocês acreditam que tem crente que faz escândalo nas lojas, no comércio? Faz escândalo. Não, mas é meu direito. Olha, irmão, a Bíblia diz: é lícito que veio o escândalo, mas ai por meio de quem ele vier. Olha a situação. Olha, abra sua Bíblia, por favor, aí, Provérbios 15 e 33. Vamos ler primeiro aí, irmão, por favor, Mateus, o verso primeiro, o quinto que nós vimos, né? O versículo 15, lá de Mateus, volta um pouquinho lá. Oh Jesus, passe agora um pouquinho. Versículo 15 da leitura que fizemos. Nem se acende a fogueira e se coloca debaixo do alqueire, mas o velador e dá luz a todos que estão na casa. Olha bem, o que diz isso aí? Se você ler os dois versos assim, diz que vós sois a sal da terra, no verso 14, vós sois a luz do mundo. E se o sal não serve para salgar, para que serve? Para ser pisado. E se a luz não serve para iluminar, para que serve? Para deixar em trevas. Então diz aqui: ninguém pega uma lâmpada e coloca ela embaixo da mesa. Coloca? Então aonde o crente estiver, ele é luz. Luz, irmão. Ajuda as pessoas. E às vezes nós pecamos, sabe por quê? Porque queremos o que nós temos direito. Não é errado querer o seu direito, mas é errado fazer escândalo para consegui-los. Existem muitas maneiras de conseguir. Se você agir com inteligência, com sabedoria, com graça, você vai sair por vantagem ainda, irmão. Acredite. Tenha equilíbrio na sua vida. Seja luz aonde você está. Você sabe, se você fizer um escândalo, quem não te conhece, se você foi igual Pedro assim, que já andou tanto com Jesus, que já está com cara de crente, as pessoas dizem assim: mas você parece que é crente fazer uma coisa dessa? Porque a primeira acusação que vem contra você não é por causa do seu escândalo, é porque você é crente. E as pessoas sabem que crente não dá escândalo, crente não faz bagunça, crente ele é ordeiro, ele é um cidadão do céu, ele é pacificador. Está escrito aqui até nas bem-aventuranças: bem-aventurados pacificadores. Não vai dar tempo, eu vou parar agora, porque senão eu chego lá com o culto aí. Mas sabe, meus irmãos, é preciso tomar cuidado. Crente não dá escândalo, não liga nenhum. Crente, ele reivindica os direitos dele, dentro do equilíbrio, da ética cristã, dentro do comportamento que não desagrada a Deus. Deus não quer que você dê prejuízo. Não, o direito que lhe pertence, Deus fará chegar na sua mão. Você não ficará no prejuízo. Então somente não cause escândalo ao reino de Deus. Até tem um versículo bíblico aí, irmão, que diz assim, que é melhor sofrer um dano. Já leram isso? Sim ou não? Eu não me lembro agora onde está escrito. Eu ia ler com vocês, mas não vou ler também, que o tempo já me passou da hora. Mas não cause escândalo. É melhor sofrer um dano do que causar escândalo. Acredite nisso. Meus irmãos, depois da quarta-feira que vem, nós continuaremos, se Deus assim nos permitir. Louvado seja Deus. Sexta-feira estaremos aqui em torno do ensino da palavra de Deus. Amanhã tem a tarde da bênção, né? E aqueles irmãos que desejam descer as águas do batismo, não haverá batismo neste primeiro sábado por causa da nossa convenção missionária. O batismo será no outro mês só. Não haverá batismo no primeiro sábado de setembro.
porque nós teremos aqui a nossa comissão missionária do dia 2 ao dia 7 de setembro e não haverá tempo para o batismo. Então todos aqueles que fizeram a profissão de fé serão batizados no próximo batismo, e outros que desejarem assim descer as águas do batismo. Vamos ficar em pé e vamos agradecer a Deus. Quantos